Boa noite, boa noite. Me dê aqui um ok para ver se eu estou ouvindo. Né? Por enquanto tem apenas um aluno na sala, a Bruna. Né? Mas, Bruna, você está me ouvindo? Ok, obrigado. O pessoal vai entrando aí, eu estou aguardando todo mundo. De qualquer forma, a gente vai fazer a nossa aula aqui. O pessoal pode ir entrando no decorrer da aula. E a gente vai continuar da onde a gente parou na última aula, né? O seu microfone aí está mudo, eu mesmo que coloquei, tá? Se você precisar falar comigo, é só você desativar aí, né? Tem uma forma de desativar aí, e você pode falar, tirar dúvida ao vivo aqui, né? De qualquer forma, o pessoal vai entrando aí no meio da aula e a gente vai tocando a aula aqui sem problema nenhum, né? Mas olha só, que a gente estava vendo na última aula, a gente tinha falado sobre agravo de instrumento, né? E ficou só faltando falar uma única parte, né? Uma única parte ficou faltando da última aula lá, certo? A nossa live aqui, ela está programada para acontecer em mais ou menos 35 minutos, e aí ela vai cair, aí eu vou abrir, vou mandar um link de segunda parte, tá? E aí você vai acessar lá pelo Classroom, eu vou avisar aqui quando estiver perto de cair, a gente entra lá pelo Classroom, tá? Da segunda parte do vídeo, da aula. Na última aula, tinha falado com vocês sobre o agravo de instrumento e a gente tinha finalizado uma boa parte desse agravo de instrumento. Só que ficou uma questãozinha para a gente falar, que é o artigo 1019 e 1020 do Código de Processo Civil. São duas questões que ficou faltando, né, lá do nossa última aula, certo? E veja só, aqui eu vou compartilhar com vocês, né? Lembrando, vocês estão... se vocês quiserem interromper, falar alguma coisa, é só desativar o mudo aí, e vocês falam, depois eu vou lá e coloco de novo, né? Vocês estão silenciados aí para mim, só para eu não... para não atrapalhar aqui, mas isso não vai impedir que vocês possam falar e tirar dúvida no meio da aula. Não sei se vocês tiveram alguma aula nesse aplicativo, mas enfim, ele é muito simples de usar aí, vocês têm várias funcionalidades, tá? Não é difícil de usar, não. De qualquer forma, vou compartilhar aqui a minha tela, e vou passar para vocês, vou mostrar para vocês aqui o que é de interesse referente à última aula que nós tivemos sobre recurso, né? A gente estava estudando a apelação, a gente estudou também, além da apelação, a gente estudou o agravo de instrumento e tinham algumas coisas que eu queria passar para vocês, que é relativa aqui a esse artigo, ó, 1019 e 1020 do Código de Processo Civil, né? Veja só que o artigo 1019, ele fala de atribuições do relator, né? Coisas que o relator poderá, atitudes que o relator poderá tomar quando for, atitudes do relator quando ele for receber um agravo, né? E aí, nesse caso, a gente tem várias questões que são de interesse nosso, né, para estudar. Veja só aqui o artigo 1019. O artigo 1019 fala assim, ó, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso da aplicação do artigo 932, incisos 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, ele vai, tem algumas questões, né, ele vai atribuir o efeito suspensivo ou ativo, né, com a antecipação de tutela, certo? Total ou parcialmente, né, comunicando o juiz sua decisão. Vai mandar intimar pessoalmente o agravado por carta ou
o seu advogado, se já tiver advogado constituído nos autos, está lá no inciso 2. E isso para que possibilita a resposta no prazo de 15 dias. Tá? E o inciso 3 também, se for o caso, ele vai mandar intimar, o relator manda intimar o Ministério Público, através da Procuradoria de Justiça, certo? Por meio eletrônico também para se manifestar em 15 dias, mas isso se for o caso de intervenção do Ministério Público. E, por fim, o artigo 1020 fala: o relator solicitará dia para julgamento no prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado, certo? Então, olha só que interessante aqui. O que a gente tem que extrair, curiosidades que eu vou tratar aqui com vocês, aqui o que a gente vai extrair de curiosidade. Em primeiro lugar, o que está dizendo aqui, ó. O relator, quando ele recebe o recurso, obviamente, quando ele recebe lá o agravo de instrumento, ele vai poder simplesmente chegar ao ponto de ou analisar o artigo 932, incisos 3 e 4 do CPC. Esses incisos falam de questões em que o recurso nem é admitido ou nem eventualmente julgado, né? Tem questões que devem ser sanadas antes de julgar o agravo de instrumento, né? E isso ele faz, se não for o caso da aplicação desse artigo, ele vai analisar o efeito suspensivo, que a gente já falou, o efeito ativo, né? E se não tiver, ou se depois de tiver essa análise, ele vai mandar intimar outra parte para exercer as contrarrazões, né? As contrarrazões. O que são as contrarrazões? Veja só, que aqui o inciso 2 fala em ordenar a intimação do agravado, certo? Esse agravado aí vai ordenar a intimação dele pessoalmente, certo? Quando for o caso, ou, né, por seu advogado, certo? Para exercer as contrarrazões. Então, vamos lá. Isso aqui que está falando nesse ponto aqui, nesse ponto ele está falando de uma coisa interessante, chamada contrarrazões, certo? As contrarrazões é a situação em que a outra parte, ou melhor, né, o agravado, ele é intimado. Luiz, você quer falar alguma coisa? Eu não sei se... Aqui eu estava com algum problema no meu som aqui, mas agora já resolvi. Tá, não manifestou. Então vamos continuar. Então, olha só. Aqui nós estamos falando de contrarrazões, nesse artigo especificamente. Nesse inciso 2, certo? As contrarrazões da parte contrária. Certo? A parte contrária tem direito a contrarrazões? Sim, tem direito a contrarrazões igual todo mundo tem. Né? Igual todas as pessoas têm. Essas contrarrazões servem simplesmente para poder... Essas contrarrazões são para que a parte responda, né? Que a parte responda sobre o recurso, né? Para que a parte responda sobre o recurso, ok? E nesse caso aí, se faculta o prazo de 15 dias, é o mesmo prazo para a situação de interposição do recurso, tá? Isso aí considerando aquele princípio da oportunização à parte, né? Sobre oportunização em relação à fala da parte, ou seja, a parte ela tem direito lá a simplesmente, depois de ter algo alegado contra ela, vir e falar. Então, isso é o princípio da oportunização, né? Por esse princípio,
certo? O inciso 2 do artigo 1019 fala que há um prazo de 15 dias. E aí, para a gente finalizar esse artigo 1019, vamos voltar lá, a gente tem que analisar a questão do Ministério Público. O que o Ministério Público tem a ver com um caso, né? O que o Ministério Público tem a ver, né? E olha só que o Ministério Público, ele também tem um prazo de 15 dias, né? E aqui, se for o caso, né? O que o Ministério Público tem a ver com um caso em que se tem um agravo de instrumento? O Ministério Público tem a ver que ele tem o direito de manifestar nas causas, né? Nas causas em que ele for, na causa em que ele for interessado. Lembrando que a lei coloca lá como interessado o Ministério Público, né? Quando envolva causa relativa a menores, né? Quando há situação relativa a menores, situação do poder público, questões que o Ministério Público realmente deve vir. Então, somente nesses casos que o Ministério Público intervém. E também, né, para a gente finalizar, e o artigo 1020 é quase que uma letra morta, né? Quem está vendo aí na tela, olha que interessante a redação. O relator solicitará dia para julgamento do prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Isso daqui é quase que uma letra morta, desculpa. Por que quase que uma letra morta? Porque não tem tanto sentido assim quando se analisa a prática, né? Olha só, aqui é para atribuir duas coisas: ao relator a obrigação, né, de solicitar dia para julgamento em 1 mês, né? Muitas vezes essa tramitação não é nem possível em 1 mês. E a gente tem que ficar atento nisso, tá ok? A gente tem que ficar atento, até porque nem sempre isso é cabível, né? Vamos supor que seja um caso em que tem vários réus, né? Provavelmente vai extrapolar o prazo, tá? Pode ser que existam réus sem advogado, tem que ser intimado pessoalmente, e aí pode extrapolar o prazo. Então, muitas vezes, assim, apesar de colocar lá prazo para um relator de um processo julgar, a gente tem que pensar que o relator, ele pode ser que tenha contra ele, que ele tenha muitos processos para serem julgados, que há carga excessiva de processo e que ele acaba não conseguindo, por uma questão até humana mesmo, não julgar tudo. Certo? E aí a gente finaliza esse recurso que se chama recurso de agravo de instrumento, né? Vou voltar aqui a retirar o compartilhamento de tela e nós vamos passar a analisar para a nossa aula de hoje uma segunda situação. Veja só, lá, a partir do artigo 1021, traz para a gente um recurso que se chama recurso de agravo interno. Recurso de agravo interno. Esse recurso de agravo interno, ele é um recurso interessante, é um recurso que cabe quando é um recurso cabível para o caso de haver decisão monocrática do relator, certo? E essa decisão monocrática faz surgir a necessidade de recurso de agravo interno, certo? Então, vamos mais uma vez analisar a legislação, né, em si. Olha só, lá no recurso de agravo interno, a gente tem que ter em mente o seguinte, olha só. Cabe agravo interno no artigo 1021 contra decisão proferida pelo relator, certo? Para respectivo órgão colegiado, certo? Então,
A decisão, ela é essa decisão aqui, a gente vai chamar de decisão unipessoal. Unipessoal. Interessante que minha escrita tá boa hoje, hein? Vocês devem estar dando muita risada. Unipessoal. Essa decisão unipessoal é aquela decisão que também é chamada de decisão monocrática. O relator decide. Você faz um recurso qualquer e o relator vem lá e decide, né? Através de uma decisão unipessoal, ok? E vai caber justamente o agravo interno. Esse agravo interno, ele sai do relator e vai para o órgão colegiado, certo? Esse órgão colegiado agora é que vai julgar, né? Com as respectivas formas de julgamento, né? Expostas nas normas de organização judiciária de cada tribunal, certo? E uma petição que vai impugnar especificamente todos os fatos das decisões. Qual que é o prazo para a interposição do agravo interno aí, né? A própria lei fala que o prazo aqui, 15 dias, certo? O prazo é de 15 dias, certo? Por que a gente vai lembrar lá daquela regra que a gente vem estudando o tempo inteiro de que as decisões, né, os prazos do Código de Processo Civil são prazos de 15 dias, certo? Com exceção do embargo de declaração, que é o próximo recurso que a gente vai ver, que a gente, inclusive, vai ver hoje esse recurso, certo? Então, tanto é 15 dias para uma parte propor, quanto 15 dias para a outra parte responder esse recurso, né? E é um recurso que vai justamente para o colegiado, tá? Então, quando se propõe o agravo interno, certo? Esse colegiado, a decisão, aliás, quem vai poder responder ao recurso, quem vai poder agora, vamos falar, em tese, responder não, desculpa, julgar esse recurso, né, vai ser justamente um grupo de desembargadores ou ministros, certo? Já que existe aqui, no caso, o agravo, né? Sai de uma decisão unipessoal e vai para um grupo de desembargadores ministros. Na maioria dos casos, 3 desembargadores ministros, ok? Nesse caso aí, esses desembargadores ministros, certo, vão julgar a questão do agravo interno. E lembrando o seguinte, o parágrafo 3º fala que é vedado ao relator limitar-se à reprodução de fundamento da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, viu? Ou seja, o que é a reprodução? Já que ele falou algo numa decisão pessoal, ele não pode repetir, ele tem que informar, que motivar os seus argumentos, né? Ele tem que motivar. E essa motivação, ela não pode ser por meio de uma decisão que reproduza os fundamentos da decisão que está sendo atacada, certo? Ainda o parágrafo 4º fala que também é inadmissível ou improcedente, né? Desculpa, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, é vedado, em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atribuído à causa, né? Olha a gravidade de se fazer
agravo interno, né, de forma manifestamente inadmissível ou improcedente, certo? Se for o caso de analisar, esse agravo interno ele tem uma chance enorme de ser improcedente ou improvido, então melhor não fazê-lo, tá? Melhor não fazê-lo. Essa situação gera multa, né, para a parte que fica propondo ali recursos manifestamente improcedentes, né, manifestamente inadmissível, tá? E aí isso daí gera uma penalidade. Aquela aquela parte que simplesmente vem e propõe, né, propõe um agravo interno manifestamente improcedente, certo? Esse daí terá contra si, né? Terá contra si, além da multa, certo? A penalidade de qualquer recurso fica condicionado ao depósito do valor prévio, né? Do valor prévio. Ou seja, o recurso agora ressai-se em um condicionamento. Se a pessoa propõe o agravo interno, ele é manifestamente inadmissível, improcedente, certo? Nesse caso, qualquer outro recurso vai ficar condicionado, né, ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º, certo? Com exceção da fazenda pública de beneficiário da justiça gratuita, né, que só faz esse pagamento ao final, tá? Então é a penalidade que existe para essa interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente. Tá ok aí para vocês? Né? Estão entendendo bem? Então, situação interessante do agravo interno, né? Esse agravo interno, pessoal, é um recurso utilizado, né, em alguns tipos de casos somente contra decisões unipessoais ou monocráticas do relator, tá? Então, olha só que interessante, aí eu separei para vocês algumas jurisprudências e a gente pode discutir essas jurisprudências aqui, tá? Olha o que o Tribunal de Justiça de Goiás tem feito, né? Vai aparecer aqui. Quando a gente procura em jurisprudências, a gente pode simplesmente fazer o seguinte. Vamos lá. Agravo interno, né? Olha aqui, uma questão até na segunda jurisprudência. Deixa eu ver aqui. Aqui. Queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, ó. Não, peraí, não é esse aqui não. Só um pouquinho. Vamos na agravo interno. Aqui, esse daqui. Olha o que diz essa parte. O agravo interno deve ser improvido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida, que é a decisão monocrática lá, e a parte não apresentar fato novo ou argumento novo que justifique a reforma. E aí, resultado aqui foi com agravo interno, foi conhecido, mas desprovido, né? Isso é interessante. Apesar da lei, vir lá, o CPC, ó, apesar do CPC falar para a gente que cabe agravo de interno contra a decisão proferida pelo relator, certo? Para o respectivo órgão colegiado, a jurisprudência construída pelo tribunal fala que esse agravo interno ele é inadmissível, né? Ou melhor, inadmitido para os casos em que simplesmente para os casos, né, em que a parte não apresentar fato novo, certo?
fato novo ou argumento novo. Tá? O que pode acontecer em 15 dias da interposição do agravo, que seja fato novo ou argumento novo, certo? Isso daí é uma das discussões grandes, né? Grandes discussões do tribunal, né? O que acontece nesse prazo tão pequeno? Imagina só, e a gente está passando por um período um pouco mais complicado. Imagina só que alguém interpõe, vamos imaginar, lá eu vou aqui abrir, interposição de agravo interno contra decisão que monocrática indeferiu, que improveu, melhor dizendo, o pedido de assistência judiciária gratuita. Certo? Imagina isso aqui. O relator vai lá e nega o agravo interno. E aí, de repente, instaura-se a pandemia, a pessoa que está recorrendo para de trabalhar, né, que é o que está acontecendo hoje, a pandemia do Covid-19, e simplesmente agora ela não tem mais de onde tirar para pagar essa custa de vez. Você pode, com um argumento novo, olha que interessante. Aí eu pergunto para vocês, pode apresentar argumento novo dizendo que a instauração da pandemia do Covid-19, conhecido como coronavírus, certo? Faz com que o agravante não possa mais ter condições qualquer de arcar com as custas. O que vocês acham? Alguém pode responder? E aí, pessoal? Isso aí seria um argumento novo? Sim ou não? Aí, Juliano, o que você acha? Fala aí pra gente. Consegue acionar o microfone e falar? Eu acredito que sim, porque a justiça ela se adapta pelo fato novo ter ocorrido e o momento econômico do Brasil inteiro ter abaixado, acredito que sim. É interessante. Imagina o relator, né? É claro, obrigado aí pela contribuição. Imagina só, o relator vai lá e simplesmente ele julga, indefere, e 3 dias depois do indeferimento, da publicação do indeferimento, vem lá e o Brasil para, né? Fala assim, ó, vamos parar porque instaurou uma pandemia, isolamento social, as pessoas não podem trabalhar, certo? E aí você vai, apresenta um agravo de instrumento e fala assim, olha, com a instauração da pandemia, que resultou na paralisação total das atividades econômicas, nós vamos ter, claro que a parte agora vai passar por dificuldade, já está passando por se tratar de autônomo, então ela precisa de assistência judiciária gratuita, né? Ou seja, um fato que não existia na época do indeferimento da liminar da gratuidade de justiça monocrática, né? Por decisão monocrática, que agora passa a existir, certo? Pode ser um fato novo, certo? Então, interessante para a gente essa questão, né? A questão do agravo de instrumento, essa questão do fato novo, né, da apresentação de fato novo, a jurisprudência do nosso tribunal, ela tem se preocupado muito. Vou mostrar para vocês outro aqui,
Outra questão de agravo interno em que o agravo interno ele é, de novo, conhecido e desprovido pela mesma situação. Vamos lá, deixa eu só achar aqui, já compartilho a tela para vocês. Mas vamos lá. Então, vamos lá, peguei um outro julgado agora. E vocês podem ver que isso no tribunal, isso é questão até jurisprudencial, mas no tribunal é muito debatido. Né? Olha lá, ausentes argumentos novos que demonstrem o desacerto dos fundamentos utilizados na decisão agravada, nega-se provimento ao agravo interno. Certo? Ok? E não é só isso não. Se eu colocar em qualquer lugar no Google, né? Se eu colocar em qualquer lugar aqui no Google, vocês devem estar vendo aí. No Google, colocar lá, agravo interno, fato novo. Certo? Agravo interno também pode ser conhecido como agravo regimental em algumas circunstâncias. Mas vamos lá. Olha aqui, isso aqui do STJ. Ó. A partir daqui, ó, no agravo interno não se admite alegação de fatos novos ou aditamento ao recurso. Ou seja, né, até interessante fazer isso, essa jurisprudência é um pouco mais antiga. Mas isso vem de muito tempo. Veja que aquela lei é de 2008, né? Questão de habeas corpus, revisão criminal, agravo regimental em agravo de recurso especial. Vamos ver se tem mais um aqui para a gente olhar. Olha aqui, ó. No mesmo óbice, barra o conhecimento de recurso especial relativamente à tese de liquidação do artigo. Isso porque o tribunal de origem assentou que não existe fato novo para ensejar a modalidade de liquidação, né? Também em um agravo regimental improvido, né? Isso, na realidade, é uma massificação, ela vem de vários tribunais. Vários tribunais vêm falando sobre a questão do fato novo no agravo interno. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Certo? Quem tiver dúvida é só se manifestar, não esqueça aqui, né? Desativa o mudo aí, se manifesta qualquer pergunta também. Eu vou só combinar com vocês, eu vou baixar, aliás, vou interromper esse vídeo aqui, fica ele só no agravo interno, certo? Vou interromper e vou mandar o link para vocês lá no Classroom, vou mandar o link quando eu abrir o segundo vídeo, que é para a gente falar sobre embargo de declaração e a gente finalizar a aula de hoje. Então, até lá!